É isso aí, galera. Agora vamos falar um pouco sobre mentalidade e comportamento, tá? Aqui, assim, sendo bem direto, tá? Sem papo de coach, nada disso, tá? Não é o meu foco aqui, porque é, eu procuro ser bem pragmático, analisar dados para tomar decisões, mas eu não teria como deixar de falar sobre isso, sobre mentalidade e comportamento de quem está à frente de empresas que faturam aí mais de 7 dígitos mês, porque de fato a mentalidade de quem está à frente, seja um ou mais sócios, né, ou as pessoas que estão liderando as equipes, né, tanto não só de marketing, mas qualquer área dentro da empresa, elas, se não tiverem determinado tipo de mentalidade ou comportamento, dificulta muito para que a empresa chegue nesse nível ou, se chegou, se mantenha lá. Então, é algo que no decorrer dos anos eu percebi que realmente faz muita diferença. Então, eu quis criar um módulo só para poder, nesse treinamento, falar sobre isso, que é algo que eu considero importantíssimo e que, se você talvez é empreendedor ou almeja trabalhar numa empresa assim e não tem esse tipo de mentalidade, talvez dificulte a sua vida no decorrer do processo. Então, a ideia aqui é o contrário, né? Te deixar ciente para que facilite o seu entendimento e você consiga chegar no nível de empresa assim com mais rapidez, caso você já não esteja, tá? Então, uma coisa que é importantíssimo, né? Pressa para entrar em ação, paciência para esperar os resultados e constância na jornada com a rotina certa. Então, isso aqui é algo que você tem que levar esse lema para a sua vida. Então, assim, teve ideias, né? Realmente a estratégia faz sentido de ser seguida, procura colocar em ação o mais rápido possível, mas tenha paciência para esperar esses resultados acontecerem, porque não são todas as estratégias que geram resultado da noite para o dia. É muito importante ter constância nessa jornada, testar muita coisa, né, e ter ali uma rotina certa, ter processos bem definidos. Eu até coloquei aqui, né, alguns exemplos de grandes empresas, que hoje são grandes empresas, mas que lá atrás não eram, obviamente, começaram do zero, mas olha alguns números interessantes, né, de tempos que eles precisaram esperar, né, ou continuar trabalhando para que a coisa acontecesse. A Amazon levou 7 anos para ter lucro pela primeira vez. Olha que surreal, né? Imagina você, cara, levar 7 anos para ter lucro pela primeira vez. É uma parada muito doida, né? Que quem olha assim, é a Amazon, mas não sabe o que o fundador, né? Que os diretores da só, eu acho que não sei se tem mais um sócio, acredito que não, acho que só o Jeff Bezos, mas a liderança de maneira geral teve que esperar e não esperar parado, né? Continuar trabalhando sem ver lucro, né? Você ficar 7 anos trabalhando sem ver lucro é uma parada doída. Vamos falar o português claro aqui, é complicado isso, né? Então muitos teriam desistido no meio do caminho. A Tesla levou 5 anos para lançar o seu primeiro carro, né? A Tesla do Elon Musk. A Microsoft levou 10 anos após ser criada para se tornar conhecida com o lançamento do Windows. Imagina, 10 anos. E as pessoas olham hoje, né? A Microsoft é enorme e tal, mas olha quanto tempo. A Netflix só tornou gigante 10 anos após a sua fundação, sendo pioneiro no serviço de streaming. Então, assim, não é da noite para o dia. A Starbucks levou 19 anos para se expandir globalmente. Hoje em dia todo mundo conhece, mas assim, levou 19 anos até a coisa se estabelecer e ele começar essa expansão global. Então, assim, não é da noite para o dia que as grandes empresas se consolidam, né, que elas conseguem, de fato, resultados expressivos. Né? Então, você chegar num nível desse, de faturar ali pelo menos 7 dígitos mês, não é da noite para o dia também. Éder, mas eu conheço o fulaninho, eu conheço o ciclaninho que conseguiu. Cara, possivelmente, geralmente são exceções. Na regra, a maioria dos casos, 90%, 95%, é assim, ó, empresas grandes que estão ali há anos no mercado, mas que também tiveram que trabalhar duro durante muitos anos. Eu até coloquei aqui, né? Mesmo que uma pessoa malhe 20 horas em um dia, ela não vai conseguir chegar no resultado que ela precisa, seja, independente do que ela está buscando, né? Ganho de massa muscular, emagrecimento. Mas se ela malhar todo dia 30 minutos, 30, 40, ali no máximo 1 hora, vai dar muito mais resultado do que ela malhar apenas um dia 20 horas, né, ou 24 horas, não vai gerar resultado. Tem a constância, essa rotina, né, e a paciência de esperar o resultado acontecer, óbvio, com o trabalho, né, vai te de fato levar ali ao sucesso, né? E o problema, né, até eu coloquei aqui para eu não esquecer, é que muitos empreendedores, né, eles têm muito essa pressa, esse imediatismo,
né? E é muito comum você ver isso. A gente entende, né, que muitos, às vezes, arriscam tudo para empreender, mas é importante ter essa mentalidade, essa consciência que não vão ser todas as coisas, os resultados, as ações de marketing que vão dar resultado da noite para o dia. Não vão ser. Isso é fato. E eu observo, como eu gosto de observar padrões, eu já observei isso em diversas empresas que estão consolidadas e as que estão se consolidando. Assim, é muito comum isso em consultorias, eu vejo, sabe? As empresas que eu já atuei nos meus anos de CLT. Cara, é muito comum ver esse tipo de padrão, essa mentalidade de não querer tudo da noite para o dia ou ser imediatista, mas poucos de fato têm essa mentalidade. Então, assim, cuidado com o que você ouve por aí, né, que promete que as coisas são rápidas e fáceis, que vai ganhar dinheiro dormindo. Não é assim que funciona. Para tu chegar num nível desse, tem que trabalhar bastante, beleza? E eu gosto muito, assim, óbvio que cada um sabe ali da sua formulazinha de felicidade, existem várias teorias, enfim, fórmulas por aí, mas eu gosto muito dessa, porque eu acho que ela é simples, né? E fala que a felicidade é igual a realidade menos expectativa. Eu acho interessante esse racional aqui, porque se você tiver uma realidade, né, aqui em verdinho, né, positiva, legal, e uma expectativa baixa, a tendência é que a pessoa seja feliz, né? Então, assim, ela tem uma realidade boa. Vou dizer aqui no âmbito financeiro, tá? Não vou sair desse âmbito aqui. Ela tem uma realidade boa, porque ela trabalhou bastante, né, e conseguiu resultados. E a expectativa dela era que nem tivesse esse resultado tão bom. Ela já fica maravilhada porque a expectativa dela estava lá embaixo. Né? Exemplo, ela fatura hoje 1 milhão por mês, mas a expectativa dela é que se ela faturasse 100 mil, já estava excelente. 50, nossa, ela já vive bem, bem pra caramba. Nossa, a expectativa embaixo, mas a realidade muito superior. Então, a tendência é que a pessoa fique feliz. Agora, se for o contrário, a realidade está péssima, mas a pessoa está com a expectativa lá em cima, a felicidade tende a ser menor ou a cair. Porque é normal, né? É muito comum isso acontecer. A pessoa começa a empreender com uma expectativa lá no talo. Né? Ah, eu vou ficar rico da noite para o dia, em 6 meses, em um ano eu vou estar milionário. Legal, tem que ser positivo, tem que, né, obviamente, não dá para, né, trabalhar, empreender desanimado, não existe isso. Tem que acreditar no seu produto, no seu serviço, e por aí vai, no seu trabalho. Mas se você colocar uma expectativa mais abaixo, né, não achar que vai ficar melhorado da noite para o dia, né, e se a coisa acontecer em anos, show, né, você vai estar com a sua expectativa embaixo e vai saber esperar. Agora, se acontecer antes do previsto, maravilha, você vai ficar muito mais feliz. Né? Então, eu gosto de falar que para você tem que trabalhar para mudar a sua realidade, né, que na maioria dos casos é ruim, você tem que trabalhar para mudar ela para uma realidade boa, mas controlar a expectativa. Tá? Manter a sua expectativa controlada. Se você tem como meta faturar, chegar em 7 dígitos mês, ou seja, pelo menos 1 milhão mês de faturamento. Perfeito. Se você colocar essa meta em 5 anos, mas é muito tempo. Beleza, mas coloque em 5 anos, você vai trabalhar para ter essa meta em 5 anos. Se você conseguir em dois, pô, sensacional, do cacete. Né? Você vai ficar muito feliz, porque a sua expectativa está lá embaixo. Então, mais ou menos o racional é esse. Geralmente, as pessoas bem-sucedidas, elas conseguem controlar bem essas expectativas, e por isso que elas são muito felizes, porque trabalham duro para mudar a realidade, mas controlam as expectativas. Eu gosto muito desse, que na verdade foi um post da Priscila Asilo, dar os créditos aqui. Eu achei bem interessante que ela colocou, ela fez um post falando sobre a expectativa do sucesso, né, e a realidade de fato como ela é. Né? Você, quando a pessoa vai empreender, enfim, ela pensa que é tudo muito linear, né? E ela vai só crescer, 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 crescer o tempo inteiro. Só que a realidade de sucesso, ela tem muitos espinhos, buracos, pedras, né, e baixos e altos, e não é tão linear assim. Né? E, de fato, depois de muita persistência, consistência, plano, e planos que vão dar certo, vão dar errado. Eu coloquei que é importante você ter planos de ação sempre, mas também ter planos de contingência. Você fala, pô, beleza, meu plano é esse. Minha meta, meu plano de faturamento, de sucesso e blá, 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 blá. Beleza, beleza, você definiu. Show de bola. Mas tenha plano de contingência. Plano B, plano C. Isso se não der certo, se não funcionar, né? O que eu faço? Caiu, apareceu um buraco aqui. Como é que eu construo uma ponte se aparecer um buraco? Sabe? Ter, né, reservas financeiras, inclusive, para poder você aguentar essas investidas de longo prazo.
né? Como lá a Amazon, né? 7 anos para ter lucro, enfim, e diversas outras empresas por aí, né? Eu trouxe alguns exemplos ali de marcas consolidadas, mas muitas empresas passam por isso, né? Então, ter planos bem estratégicos, né? Por isso que o conhecimento vai te ajudar a ser estratégico, né? Você só consegue traçar um plano bem traçado se você tiver conhecimento para isso, né? Mas, obviamente, ter planos de contingência é importantíssimo, tá? Então, essa mentalidade de comportamento faz toda a diferença para que a empresa ou a pessoa, o líder, chegue num nível ali de faturamento de 7 dígitos mês, ali pelo menos 1 milhão mês, beleza? Então, eu quis falar sobre isso para você, sem ser muito, me alongar muito, mas só para você se atentar que isso é importantíssimo. Show? Beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.